Você sabe o que é taoísmo? Yu-Wei, I Ching. Você sabe quem foi Lao Tse, Siddhartha, Brahman? Seja muito bem-vindo a um novo vídeo do canal e a uma nova série que eu vou produzir aqui com imenso prazer, com enorme satisfação. E essa série ela vai se chamar Sabedoria Oriental. Nessa nova série do canal eu vou trazer tanto histórias quanto mitologia, grandes figuras, grandes lendas. Vou falar sobre a filosofia oriental, sobre termos, vou falar sobre as religiões orientais. Enfim, é uma série que eu tenho um enorme prazer de fazer. Eu gosto muito de falar sobre a filosofia oriental. Então eu tenho certeza que vai ser um material muito legal, muito agradável de fazer. Eu espero que você acompanhe, espero que você goste também. E nesses primeiros vídeos aqui da série eu vou falar sobre o livro Tao Te Ching. O Tao Te Ching é um livro de poemas, basicamente. É um livro que há muita controvérsia sobre a época em que ele foi escrito. O que se sabe é que ele foi escrito aproximadamente entre o século 4 ou 5 a.C., ou seja, há milênios atrás. Então é um livro muito antigo, mas é impressionante como seus poemas parecem ter sido escritos agora, há pouco tempo atrás. Então nesses primeiros vídeos da série eu vou trazer alguns poemas do Tao Te Ching, lembrando que são poemas muito complicados, são muito complicados de interpretar, vocês vão perceber. Eu vou começar lendo de 3 a 4 poemas por vídeo e vou trazer uma reflexão, claro, uma reflexão minha, subjetiva, mas eu espero trazer algumas mensagens legais, bacanas para você refletir aí do outro lado e que possa ser válido para você. Bom, o Tao Te Ching, como eu disse, foi escrito aproximadamente entre o século 4 e o século 5 a.C., há muitos anos atrás. E o Tao Te Ching ele foi escrito por Lao Tse. Lao Tse foi um funcionário dos arquivos imperiais na China. É muito complicado saber com exatidão a sua história, porque até hoje há muitas divergências e há muitas histórias por trás dessa figura de Lao Tse, algumas interessantíssimas, e eu vou falar algumas delas aqui, para vocês terem ideia do quanto existe toda uma mistificação por trás dessa figura do grande Lao Tse, lá na China, e também muitos historiadores tem versões diferentes da história dele. Há algumas histórias que dizem que Lao Tse, em um determinado momento, irritado com a situação na China antiga, a forma com que as coisas eram conduzidas à época, ele resolveu se dirigir para o ocidente. E ele simplesmente montou em uma carroça, sendo guiada por um boi, e foi embora para o ocidente. E uma dessas histórias dizem que quando ele foi atravessar a fronteira, ele encontrou com um amigo dele que era policial. E esse amigo dele pediu que ele escrevesse os seus ensinamentos em um livro. E esses ensinamentos renderam um livro, Tao Te Ching. Essa é só uma das versões, das várias que existem sobre como esse livro foi escrito. Há algumas versões que dizem que nem foi o Lao Tse que escreveu, mas a maioria delas sim, encaram como tendo sido o próprio Lao Tse quem escreveu. Mas a figura dele é muito lendária, é muito mística. Para vocês terem ideia, há quem acredite que Lao Tse foi o professor de Buda. Para quem não conhece, Buda foi o fundador da religião oriental, o budismo, né? Para alguns não é nem uma religião, uma filosofia de vida, mas há histórias que relatam que Lao Tse foi professor de Buda, e há algumas histórias que dizem que o Lao Tse era o próprio Buda, para vocês terem ideia do quão místico é a figura desse grande escritor oriental. Bom, o Tao Te Ching teve inúmeras versões ao longo da história, inúmeras versões publicadas. No Brasil, diversas editoras publicaram o texto do Tao Te Ching. Eu tenho essa versão, que é da editora Martin Claret. Eu indico muito essa versão, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dessa versão do livro, porque essa publicação, como eu disse para vocês, que os poemas eles são de muito difícil compreensão, são os poemas complicados de serem lidos. Se você pegar e ler, você vai ver que são bem complicados de serem interpretados. Nessa edição, você tem uma espécie de explicação filosófica depois de cada poema. É claro que eu acredito que por ser alguns poemas de profunda introspecção, de profunda reflexão da própria pessoa, eu creio que o interessante é que você leia e use
as explicações filosóficas como uma espécie de auxílio, de guia, de bússola, mas não precisa interpretar de forma literal as explicações que estão aqui. Acho que é mais interessante você meditar, você refletir sobre cada poema, que pode trazer grandes transformações na sua vida, se você ler e fazer uma introspecção a respeito desses poemas do livro. Essa versão do Tao Te Ching, o livro que revela Deus, né, é interessante. É preciso deixar os preconceitos um pouco de lado, porque é um livro que fala muito sobre a forma da religião do taoísmo enxergar o seu conceito de Deus é um pouco diferente, bastante diferente na verdade, do que é as religiões ocidentais, do que é o cristianismo, etc. Mas vamos lá. Hoje nesse primeiro vídeo eu vou ler 3 poemas, vou fazer algumas reflexões breves, e no próximo vídeo eu vou ler mais alguns, etc. E com o passar do tempo eu vou trazer também termos orientais, vou trazer alguns autores, algumas figuras, alguns ensinamentos que eu já li, alguns livros também, sobre a filosofia, sobre o estilo oriental de se viver, de se conduzir a vida, que é muito interessante. Acompanhe essa série, vocês vão gostar. Bom, o primeiro poema que eu trago se chama Síntese das Antíteses. Eu vou ler para vocês. Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Portanto, o ser e o existir se engendram mutualmente. O fácil e o difícil se completam. O grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam um todo. O som e o silêncio formam a harmonia. O passado e o futuro geram o tempo. Eis porque o sábio age pelo não agir. E ensina sem falar. Aceita tudo o que lhe acontece. Produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. Tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos da sua atividade. Termina a sua obra e está sempre no princípio. E por isso a sua obra prospera. Bom, esse poema é definitivamente um dos meus preferidos do livro, sem dúvida. Toda essa reflexão acerca da obra, aqui no livro vai trazer uma explicação filosófica um pouco sobre a questão da unidade, que é a forma com que o taoísmo enxerga Deus, né, que é mais uma concepção de Deus como sendo um todo, um caminho, uma unidade, e não como uma personificação. Mas a reflexão que eu trago sobre esse poema, e eu acho muito interessante quando ele cita a questão de não se prender aos frutos da sua atividade, a não se prender à obra. Algumas religiões que acreditam na vida após a morte, na reencarnação, e não tem problema, isso é uma visão, é uma crença de algumas religiões. Mas a reflexão que eu faço e que eu deixo para vocês fazerem também é a respeito dessa nossa vida agora, dessa jornada e desse nosso caminho. Quais são as obras que a gente está deixando hoje, nessa vida, nessa oportunidade em que a gente tem hoje, né? E quando eu falo de obra, eu não falo só de obra profissional, eu não falo só de trabalho, pelo contrário. Existe uma frase de Getúlio Vargas que eu acho interessante, que se faz presente na carta que ele deixou logo após o seu suicídio, que é a seguinte frase: saio da vida para entrar na história. E essa frase é muito interessante porque ela faz uma reflexão a respeito do fato da gente poder e da gente se tornar imortal após a nossa morte. De que forma? Através do legado que a gente deixa no mundo. Eu acredito de verdade que a grande obra que nós podemos deixar como seres humanos é o legado que nós deixamos nas pessoas, nas amizades, nos relacionamentos, nos afetos que a gente tem, na nossa família. E a grande obra no qual eu reflito a respeito desse poema é a respeito da obra afetiva. Como nós cultivamos as nossas amizades, como nós cultivamos os nossos relacionamentos, as nossas atitudes, através dos nossos exemplos. Acho que essa é a grande obra que a gente pode deixar na vida. A gente deixa as lembranças, as memórias. Então a gente está sempre atento à forma que a gente cultiva os nossos relacionamentos, é muito importante. Não necessariamente um relacionamento amoroso, como um casamento, ou um namoro, ou algo do tipo, mas as nossas amizades, as nossas relações familiares, o relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos pais, né?
porque o tempo ele pode ser tudo menos generoso. E definitivamente o que a gente não pode fazer é voltar atrás. A gente não pode pedir perdão a quem não está mais aqui, a gente não pode mais dizer um muito obrigado pelo legado que deixou, o legado de princípios e valores de uma determinada pessoa que já se foi. Então é importante que a gente se atente à nossa obra como ser humano, à nossa obra pessoal, a obra que sai de dentro e se externaliza. Aquilo que a gente constrói nas outras pessoas, os afetos, os carinhos pelo nosso próximo. Bom, vamos para mais um poema que se chama Agir pela Não Interferência. Não exaltes os homens eminentes, para que não surja rivalidade entre o povo. Não exibas os tesouros raros, para que o povo não os ambicione. Não despertes as cobiças, para que as almas não sejam profanadas. O governo do sábio não desperta paixões, mas procura manter o povo na sobriedade. E dar-lhe as coisas necessárias não lhe oferece erudição, mas dar-lhe cultura do coração. O sábio governa pelo não agir, e tudo permanece em ordem. Esse poema é muito interessante, que ele fala um pouco sobre a questão de governar. E aí eu estou sempre fazendo um link nesses últimos vídeos a respeito do atual momento político do Brasil, dessa questão política, porque é uma questão que está iminente, está nos holofotes. E veja esse poema, que interessante. O governo do sábio não desperta paixões, mas procura manter o povo na sobriedade. Isso é fantástico. Nós vemos hoje grande parte das pessoas encarando política como um time de futebol, e política não é jogo de futebol, não tem que ter torcida, não tem que se envolver com paixões. Eu acho interessante o que diz nesse poema, que é procurar manter o povo na sobriedade. Eu realmente acredito que uma forma de você evoluir como ser humano, evoluir como sociedade, se dá pela sobriedade, se dá pelo equilíbrio, se dá pelo diálogo, pela conversa, pelo debate sadio. Através do diálogo, através dessa compreensão saudável, a gente chegar a conclusões que façam com que a sociedade avance. E política é isso, é preciso ter esse diálogo para que se alcance a evolução, para que se alcance uma melhora na sociedade. Então fica essa reflexão desse poema também. E por último, o terceiro poema, que se chama Fazer o necessário e não o supérfluo. Só se pode encher um vaso até a borda, nem uma gota a mais. Não se pode aguçar uma faca e logo testar a sua agudeza. Não se pode acumular ouro e pedras preciosas, sem ter um lugar seguro para guardá-los. Quem é rico e estimado, mas não conhece a sua limitação, atrai a sua própria desgraça. Quem faz grandes coisas e delas não se envaidece, esse realiza o céu em si mesmo. Esse poema também é um dos meus preferidos, porque ele traz uma reflexão justamente sobre o que eu citei antes, sobre a questão do equilíbrio. Para a filosofia oriental, o desequilíbrio do homem é o grande motivo da infelicidade, é um dos grandes motivos da infelicidade. Portanto, é preciso haver equilíbrio na vida, como todas as coisas, em tudo que a gente faz, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Não é o simples fato de você acreditar que está passando por um momento ruim e logo depois desse momento ruim vai vir um momento bom, não é isso. Se você não tiver presença suficiente, se você não tiver consciência suficiente para identificar os bons momentos que passam, os bons momentos que atravessam a sua vida, simplesmente você vai ficar a Deus dará, sempre esperando que os momentos bons venham e na verdade eles nunca virão. Então entender o equilíbrio, entender que na vida os momentos ruins sempre farão parte, o mundo está aí para isso, o mundo tem uma capacidade imensa de te fazer infeliz, mas entender também que as oportunidades de te fazer feliz estão aí fora, estão nos seus relacionamentos, nos afetos, nas relações humanas, nas relações entre a família, entre as pessoas que a gente ama. E na mais sutil das atitudes, no mais sutil dos momentos, estão aqueles que têm uma capacidade tremenda de nos fazer feliz, mas depende que a gente tenha consciência suficiente de identificá-los e agarrá-los da melhor forma possível. A gente pode tanto escolher o caminho feliz, quanto escolher pelo caminho da felicidade. Mas eu diria que o equilíbrio é o melhor dos caminhos, visto que é preciso que a gente conheça os dois lados, é preciso que a gente viva em felicidade para que a gente aprenda, para que a gente supere, para que a gente cresça, para que a gente se torne mais forte, mais resiliente. E é preciso também dos momentos felizes, dos momentos alegres, para que a gente aumente a nossa potência, para que a gente aumente a
a nossa energia interna, nossa vitalidade. Terão muitos outros poemas nos próximos vídeos. Vou falar sobre o taoísmo, vou falar sobre Siddhartha Gautama, vou falar sobre Lao Tse nos próximos vídeos dessa série. Então acompanhe o canal, siga o Instagram do projeto para você saber as novidades, para você saber quando virão os novos vídeos. Em breve também vou trazer novidades. Mas para isso é preciso que você esteja me seguindo lá no Instagram do Projeto Insight, que vai estar aqui no link embaixo na descrição do vídeo. Bom, eu quero agradecer a você que assistiu aqui até o final. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos, com as pessoas próximas, para que isso ajude o canal a crescer e a essa mensagem de reflexão possa se fortalecer ainda mais e as pessoas possam fazer parte dessa comunidade do Projeto Insight. Mais uma vez eu agradeço, um grande abraço e até o próximo vídeo.